Meu nome é Jan Virvant, eu tenho 73 anos e sou de origem polonesa. Os meus pais são poloneses também. Isso que foi numa época eles faziam propagandas lá, né, para as pessoas. Não sei como que eles anunciavam direito, se era pelo Brasil, que precisava de pessoas, né? Ou se foi, sei que eles recebiam uma notícia, diz que o Brasil precisava de gente e tinha muito lugar para trabalhar, que eles davam até terra e ajudavam, inclusive, né? E eles estavam dando até a viagem de navio era grátis, né? E eles faziam propaganda grande lá, né? E onde meu pai também se interessou, ele disse, vamos, porque sofreu um regime lá na Alemanha também, não era fácil, né? Então ele disse, bom, se estão dando terra, essas coisas, nós vamos para lá. Quando era para vir para cá, que meu pai saiu da Alemanha, passamos pela Itália, né? Daí depois porque pegamos o que eu me lembro bastante também é do trem, que viajamos muito tempo de trem, né, para sair. Então nós tínhamos, cada um tinha um balde e sempre ia lá pegar um café, essas coisas, eles davam para todas as pessoas que viajavam, né? Isso eu me lembro desse balde porque uma vez eu estava com muita sede dentro do navio, fui lá pedir para o meu pai, e daí o meu pai disse, espera aí que eu vou buscar. No navio, quando nós entramos, eles passavam, eu ficava junto com a minha mãe, porque era de menor ainda e tal. Até por sinal, não eram tratados normais, né? Porque ali eles vieram também trabalhando, e muitos são muitos parentes que vinham junto, né? Conhecidos mais, né? Então cada um conseguia falar, um falava uma coisa, outro também, aí conseguiam sobreviver, né? Porque se fosse só a família da gente, eu não sei, era muito estressante até. Mas assim, com mais amigos que conhecia, que um falava assim, outro falava, tudo estavam lá na expectativa, era tudo uma expectativa de chegar e, né, ter tudo isso. Então me lembro as passagens, né, que eles mostravam, tinha um cinema em cima, e daí o meu pai tinha que trabalhar no navio também, que não era tão de graça como falava, você tinha que fazer, então ele fazia manutenção, essas coisas assim. E isso me lembro de uma baleia enorme, quando passaram, o navio passou muito perto, que eles chamaram a atenção, que podia dar uma virada no navio, que podia balançar demais, ou coisa assim. Isso aí eu me lembro, né? Me lembro que também morreu uma criança, que eles enterraram no navio, fizeram um cordão, né? E fizeram um caixão, daí eles até saíram correndo, porque era curioso também na época. Até meu pai me pegou lá, porque eu fui lá, direto lá perto do caixão, né? Para ver como é que ele ia ser jogado ao mar, né? E quando chegamos na divisa, que era no Equador ali, ele começou a balançar muito o navio. E eu fiquei ruim, minha mãe também ficou um pouco ruim nessa parte. Daí eu me lembro que meu pai veio pelo braço e daí levou direto lá para como é que é, para a cozinha. E lá tinha sorvetes americanos, muito gostoso mesmo. E aí ele me encheu de sorvete e daí eu esqueci. Aquilo ali eu me lembro bem. Eu me lembro daí quando nós já estávamos chegando no Brasil aqui. Nós estávamos perto do Rio de Janeiro. Tinha diversos tipos de pessoas, né, que cercaram com um barquinho em volta, né, e ficavam na espera de alguém jogar alguma coisa para eles, eles mergulhavam e passavam e pegavam. Descemos no Rio de Janeiro. Outra coisa que eu me lembro, eles deram uma vacina na minha mãe e a minha mãe caiu, desmaiou, não sei se era muito forte a vacina, e desde aquele tempo eu peguei como é que se diz, um medo. Se eu visse uma agulha, eu saía correndo, porque eu via aquela minha mãe caída, né, com aquela vacina que aplicaram. Nossa, na escola, quando comecei a estudar, a primeira coisa que eles disseram, vamos tomar vacina,
já saía dessa... Aí tinha na rua Augusto Steffel, ele tinha uma comunidade, né? E então nós ficamos também, né? Então, inclusive o meu padrinho, que era da época, também estava junto, tudo. Dali os pessoal começou a ser distribuído. Quando tinha uma chance, eles vinham e falavam, tem uma chance para lá, tem uma chance para cá, ou mais para o interior e tal. E meu pai também não ficou com medo de ir para o interior e acabando ficando em Curitiba, né? Ele ficou 2 meses trabalhando lá, e você vê que não tinha casa de serviço, aqui era difícil, e acabou ainda o patrão não pagou ele. Eu me lembro que ele andava tão bravo, ele disse, 2 meses trabalhando, não sei o quê, daí deu desespero até nele, né? Aí ele disse assim, dizia, vamos voltar, não quero mais saber daqui, isso aqui não é para mim, né? É que aqui quando ele chegou, o difícil era também a língua, e muitos também abusavam, a época como é que se diz, dos polacos que vinham, qualquer coisa, esse é polaco, esse aqui é não sei o que, sabe? Era muito, me zombavam muito, né, até dos poloneses, então era difícil até de arrumar um trabalho, uma coisa, até que no fim, um amigo do meu pai que conseguiu um serviço daí lá na construtora, né? Aí ele foi ser armador, mas o ofício dele era mais para ferreiro, no caso, que ele trabalhava também com ferraria, né? Trabalhando no Teatro Guaíra, também fez ali a Santa Maria ali, que é a frente também, que teve reforma na época. E ficou trabalhando até o resto da vida dele, até se aposentar lá. Não conseguia falar muito bem, mas eles se expressavam mais pelos gestos, pela coisa assim, né? E como eles trabalhavam mais com um amigo ajudava sempre um outro, né? Então ele devagarinho conseguiu pegar, mas foi muito difícil para conseguir se adaptar à língua. E a minha mãe também, depois começou a falar, mas ela misturava tudo, eu não sabia também, mas não entendia muito bem, né? Que ela, quando começou a aprender, então a gente tentava falar mais o português para poder desenvolver a língua, né? E daí, mas ela falava um pouco polonês e com um brasileiro, misturava tudo, né? O convívio era difícil, né, nesse ponto, mas a gente sempre tinha, também as pessoas que vieram junto comigo, também tinham as dificuldades, então a gente procurava mais sempre a comunidade, né? Então falava um pouquinho de português, como se diz, polonês, um pouquinho daí em brasileiro, aí que foi começando a desenrolar, né? Normalmente fim de semana, né? Então a gente se reunia mais porque o polonês também era muito católico, a gente ia mais para a igreja, então onde a gente podia se conversar mais e mais assim ficar mais à vontade. Mas foi devagarinho, e a escola foi ensinando e a gente foi pegando mais fácil do que os familiares. Para mim também foi difícil, porque meu pai falava em polonês e a escola também em português, né? Chegava lá, passava um problema e eu passava para o meu pai e aí tinha que traduzir para ele saber, para depois ele falar. Então ficou um pouco difícil, mas foi com o tempo, devagarinho, com dificuldade, com amizades e essas coisas, foi devagarinho a gente foi desenvolvendo, né? Que puseram no primeiro ano, me lembro, eu não é que não sabia a letra, eu sabia às vezes a letra, mas não sabia pronunciar. Então eu acabei indo para o jardim para começar a aprender, para depois voltar para o primeiro ano, né? Isso que era o mais difícil, né? Porque não conseguia me expressar às vezes as coisas, né? Aí voltei, daí comecei do jardim para ir para o primeiro ano, depois que fui indo devagarinho. Os filhos não falam, né? Nenhum deles puxou, né? Porque daí eu casei com a Lúcia, né? Como ela é ucraína, ela puxava mais para o
porque eu só tinha o meu pai, quer dizer, minha mãe, daí para conversar. E eles já tinham a sogra era muito chegada ali na igreja, então chamava nós ali e tentando participar. Como os ucranianos no tempo não se davam muito para os poloneses, mas eles conviviam, né? Quer dizer, hoje convivem bem até por sinal, mas na época era difícil de conviver. Mas ela chamou mais para o lado dela, né? Porque tinha mais distração, ali tinha a sociedade, então onde eles entraram, jogaram, quer dizer, entraram na sociedade, dançavam, tudo, então ficou mais para o lado dos ucranianos. Da minha parte mesmo assim, da polonesa desapareceu, né?